Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez. Por que João Batista teve dúvida se Jesus era o Emanuel, o Machia de Israel? Vamos prosseguindo no estudo. Então, por quê? Porque a grande dúvida de João Batista. Você sabia que essa dúvida de João Batista, ele teve receio logo depois que ele viu os feitos do Espírito Interventor, do Yeshua, ou Jesus? Essa dúvida bateu nele e ele mandou 2 discípulos. Vamos observar a leitura. Vamos fazer a leitura. Mateus capítulo 11. Vamos lá. E aconteceu o quê? Acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles, nas cidades dos discípulos, obviamente. Versículo 2. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Olha o problema que João se meteu. Porque ele disse, ele já sabia que ele falou para todos que viu o Espírito descer sobre ele. Por que essa dúvida de João era terrível assim? Porque ele já tinha confirmado para todos que viu descer sobre o Yeshua, Jesus, o Espírito de Jeová, em forma de pomba, e esse era o sinal. E ele até diz: aquele que me enviou a batizar disse que aquele cujo ouvisse descer o Espírito em forma de pomba, esse seria o escolhido, o Machia, o Emanuel. E aí? Quando ele viu que aquele que deveria ser o Machia, o Emanuel, estava fazendo coisas diferentes, bateu-lhes a dúvida. E aí se confirma tudo o que eu já tenho ensinado para vocês, que Jesus, o Yeshua, ele é só um personagem, ele é só uma pessoa. A personalidade espiritual nele é que vale. O espírito que atuou através dele é que vale, é que é o caráter, é que é a personalidade de fato. O homem, Yeshua, é simplesmente um vaso que foi utilizado. Quando os romanos, colocaram ele numa posição de um Deus na carne, um Deus como se a carne dele fosse algo sobrenatural, ele mesmo diz: a carne para nada aproveita. O próprio ensinamento nos evangelhos, ele diz que a carne para nada aproveita. Bom, vamos continuar a leitura para a gente ver, de fato, o desfecho dessa história. Vamos ver o desfecho dessa história. Aí ele diz aqui: tu és o que havemos de esperar outro, né? Foi o que João, com medo já, que já estava perguntando se tinha que esperar outro. E a resposta não foi muito agradável a João. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide, anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Para quem não conhece as profecias,
Para as pessoas que são evangélicas e que aprenderam da teologia sistemática, que não ensina o que o Yeshua, o Emanuel, o Mashiach de Israel faria, quando a pessoa não sabe essas coisas, ela simplesmente se apega ao motivo dele fazer os milagres. Se apega aos motivos dele fazer o milagre, achando que por ele ter feito os milagres, ele seria sim o Mashiach, o Emanuel de Israel. Não é isso, tá? As profecias têm que se cumprir 100% na pessoa daquele que é enviado. Isso que estou falando para vocês é comprovado pelos doutores da lei, pelos estudiosos das profecias, os intérpretes da lei, e eles não aceitaram o Yeshua, Jesus, como sendo o Emanuel, o Mashiach de Israel. Por que eles não aceitaram? Porque eles sabiam exatamente qual era o procedimento e o comportamento o qual deveria se comportar o Mashiach. E Jesus, o Yeshua, com outro comportamento, com outro caráter, um caráter superior na bondade, no amor, nos feitos de bondade, nos feitos de amor, contraria as profecias. Então o amor sobressai aquele que deveria ter vindo. E vocês terão grandes surpresas, porque quando os romanos chegam, eles introduzem o Espírito Interventor através de Yeshua, Jesus, como sendo o Mashiach, o Emanuel de Israel. E eles interpolaram uma grande parte de coisas, pegou profecias fictícias criadas, tiradas de onde não eram profecias, para colocar e preencher o currículo de Yeshua, do Espírito Interventor, dobrando ele a ser o enviado de Jeová. Só que não se encaixa as profecias. Na descrição desse vídeo eu vou deixar para vocês as profecias, e deixei no vídeo anterior, também vou deixar o vídeo anterior na descrição desse vídeo para vocês acompanhar de perto. Vamos continuar a leitura para vocês entenderem. O que eu quero fazer com isso? Eu não estou aqui tentando destruir a sua fé. A sua fé está em Cristo, a sua fé está em Yeshua, no Espírito Interventor que atuou através de Yeshua como sendo o Filho do Pai. Então você está certo, você está crendo naquele que é o amor, naquele que é a luz, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Então, se você está crendo nele desse jeito, você está certo. Depois eu vou fazer um complemento a respeito para você não ficar servindo a dois senhores, porque o que vai fazer as pessoas não conseguirem, não adquirirem a salvação é justamente o servindo a dois senhores sem saber. Por exemplo, Mateus 7:21, que eu falei nos vídeos anteriores, e eu sempre vou estar falando a respeito disso, porque são versículos chaves para você entender o evangelho de fato. Ele diz que muitos dirão para ele: expeli demônios, fiz milagres, profetizei e fiz muitas coisas no teu nome. E ele vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque nunca vos conheci. Uai, peraí. Como que uma pessoa que expele demônios, que profetiza, que faz milagres, como que uma pessoa que faz tudo isso vai ser reprovada diante do mestre? Como é possível isso? Porque para fazer esse tipo de coisa, você tem que estar na igreja, você tem que congregar, você tem que jejuar, você tem que fazer tudo aquilo, os rituais que o ministério pede. Mas por quê? Lembre-se de outra coisa. O espírito do falso profeta, o espírito do anticristo,
ele virá fazendo sinais e prodígios da mentira para enganar. E agora? No próximo vídeo, eu quero mostrar para vocês a capacidade de um demônio. E o que eu estou dizendo aqui não é nem um anjo caído, não. É um dos filhos do anjo caído, que são demônios. A capacidade que eles têm de adivinhar as coisas. Bom, vamos prosseguindo a leitura. Aí eu coloquei aqui: os cegos veem, os coxos andam. No versículo 6: e bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. E partindo eles, os discípulos de João, para comunicar novamente a João, começou Jesus a dizer às turbas, às multidões, tá? Turbas quer dizer multidões, tropéus, barulhos, muitas pessoas, né? Tem muitos dizeres para traduzir isso aqui. Turbas quer dizer patotas, né? Multidões, tropéus, quantidade de pessoas, tá? Vamos lá. As turbas, a respeito de João, né? Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas, então que foste ver? Um profeta? Sim. Não vos digo eu. Não, ele diz assim: sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que diante de tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Isso aqui está em Malaquias 3. Tá, pessoal? Essa parte da profecia está em Malaquias 3. Estava escrito. Tá ok? Só que essa parte da profecia, sim, João vem como Elias, enviou diante de Cristo. E aparentemente, para os desavisados que não conhecem as profecias de fato, acredita que João veio. Mas o importante é, ele introduziu o verdadeiro? Sim, introduziu o verdadeiro. Mas por que o verdadeiro não se comportou como de fato o verdadeiro? Bom, é isso que nós vamos ver. Aí ele diz assim: vos digo eu, no versículo 9, no final do versículo. Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de que está escrito, né? Vamos para o 11. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João, o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E, desde os dias de João Batista até agora, se fez violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Veja só, o mestre está dizendo claramente que os filhos do reino, aqueles que são filhos do reino, são maior do que João. Porque quem está falando ali é um espírito interventor que veio naquele corpo Yeshua, manietou ele, como ele diz na parábola. Como pode o valente entrar na casa do valente sem primeiro não o manietar? E aí sim, ele se introduziu neste mundo, ele veio a este mundo, se introduziu dentro daquele ser, dentro daquele corpo Yeshua, um corpo preparado para receber o Espírito de Javé, manietou ele e passou a ensinar as coisas do reino do Pai, as coisas do amor, as coisas da justiça,
as verdades que o mundo precisava saber e ensinou não a todos. Ele não ensinou a todos. E foi exatamente esse tipo de ensinamento que bateu dúvida em João. Por que que João teve tanta dúvida? Por quê? Ele não cumpriu as profecias. Ele não fez aquilo que as profecias queriam que ele fizesse. Mesmo que os romanos tenham desdobrado e até inventado as profecias, como, por exemplo, Mateus 2:22, né, que eles dizem que tem uma profecia que ele virá de Nazaré e tal. Só que Nazaré não existia nem no tempo do profeta e nem no tempo de Jesus, o Yeshua. Não existia. Quando escreveram essa parte da Bíblia, que foi no ano 400 que eles fizeram essa alteração, quem escreveu não conhecia a história de Jerusalém, não conhecia a história de Israel ali, das cidades. Não sabia em que ano essa cidade passou a existir e escreveu, né? Fez a sua elaboração e escreveu dizendo que ele veio de Nazaré, seria chamado Nazareno. Então, quem fez essa deturpação errou feio. Mas o mais importante é, Yeshua, o Jesus, ele é um verdadeiro, nós podemos confiar nele? Sim. Ele é um verdadeiro, um ser que veio da parte do Pai verdadeiro também. E veio justamente para tirar, arrancar a mentira, trazer luz, trazer verdade ao mundo. Porque o mundo estava em trevas quando ele chegou. Por que em trevas? Porque os seres que se passavam por Deus, o Deus desses séculos, os principados e potestades do ar, eles se passavam por deuses e eles eram adorados. Inclusive no próximo vídeo, depois que eu fizer mostrar essa parte, eu vou mostrar também como que o povo era politeísta, adorava vários deuses. Aquele povo daquela época, antes de os romanos introduzir, antes do mestre trazer o monoteísmo, que era um único pai verdadeiro, todos os povos eram politeístas. Queiram, não queiram, eles eram politeístas porque eles adoravam vários deuses, todos os povos. Por quê? O paganismo, né, era algo natural e acontecia. Eles mexiam com o paganismo. Eles consultavam oráculos e tudo mais. Pegava as vísceras dos animais, ou seja, a macumbaria rolava solta, em outras palavras, né? Isso que você vê hoje nos centros de trabalhos ocultos, espirituais, acontecia sorrateiramente, era uma coisa banal, né? Nos reinados antes da vinda do mestre. Quando o mestre chega aqui, eles cessam. Inclusive, um dos ditadores romanos, né, começou a perseguição aos cristãos para valer de fato, quando ele foi consultar os oráculos e eles não conseguiam, o oráculo de Apolo, e ele não conseguiam revelar absolutamente nada, porque o mestre tinha vindo e sanado muitas coisas mudou, quando o filho do Pai verdadeiro veio aqui e tirou, olha, acabou a farra, né? Então, vamos continuar observando lá a leitura. Vou voltar só um pouco. Ele diz no versículo 6: E bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim, que não se escandaliza em mim. Essa parte aqui é de suma importância. Vou ler novamente para você entender. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Tá? Por que que ele fez esse alerta? Veja só. Ele falou isso para João indiretamente, porque João esperava um que vinha reger as nações com vara de ferro, né? Depois eu vou ler Malaquias para vocês, no próximo vídeo eu vou ler Malaquias, ou seja, antes de eu fazer esses outros vídeos, eu vou fazer a leitura de Malaquias para explicar a respeito desse vídeo aqui, tá? Eu vou deixar no próximo vídeo, após esse aqui,
a leitura de Malaquias para você fazer um ajuntamento desse vídeo com o outro que vem, ok? Então procure aí, talvez na descrição desse vídeo eu já possa deixar o outro vídeo, que antes de eu subir esse para o YouTube, eu vou fazer o outro vídeo logo de Malaquias para você entender que eu não me preparei para fazer esse vídeo. O vídeo sobre Malaquias. Então, em Malaquias, ele virá reger as nações com os ímpios não, os não judeus, né? Os gentios, eles ia ficar pequeno para eles. Ia ficar pequeno para eles, tá? Muitas profecias diz isso. Eu vou deixar todas as profecias na descrição desse vídeo para você analisar uma por uma. Não tenha preguiça de estudar. Se você não estudar, você pode bater com a cara em Mateus 7:21. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque nunca vos conheci. Como que você tem a possibilidade de estudar e você não estuda? Hã? Eu te pergunto. Como você tendo a possibilidade de estudar, você deixa a oportunidade passar, sendo que isso vai valer para a sua eternidade. Você se prepara para tudo. Você se prepara para festas, se prepara para brigas, se prepara para trabalhar, para estudar, para ganhar a vida, para vencer na vida. Aí, para vencer na vida, lógico, você tem que passar por cima de muita coisa, né? E esquece de preparar-se para o correto, a eternidade, né? A eternidade não passa, a eternidade é eterna, né? Quando muitas pessoas dizem assim, onde você vai passar a eternidade? Como se a eternidade passasse. Pois então não é eternidade. Se a eternidade passasse, não é eternidade. Ou seja, a nossa vida nesse mundo, nessa carne, ela não representa nada próximo da eternidade. Então nós devemos nos preparar para encontro com o Pai, ok? Seja bem-vindo. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui também o link do grupo de conselhos. Para você entrar nos nossos grupos oficiais, você tem que passar por uma pequena entrevista no grupo de conselhos e depois você entra no grupo para estudar, perguntar, aprender mais sobre as verdades que você queira e tenha dúvida. Tá ok? Forte abraço a você e até o próximo vídeo.